realmente tem horas que a gente começa a ler, acompanhar o que acontece na nossa cidade, na nossa região, e ficamos transtornados com o que acontece. Ontem, nós levamos a conhecimento de vocês sobre essa lei que entendemos ser esdrúxula, olha o termo que nós estamos usando, esdrúxula, sobre essa situação de animais comunitários. Quando mostramos a reportagem ontem para algumas pessoas que ficaram transtornadas, pessoas ativas na área de proteção animal. Em especial agora, vou levar para vocês aí uma pessoa que vou indicar, falar o seu nome, representando todos os protetores de animais. Protetores, não acumuladores de animais, protetores de animais. Porque tem diferença entre você acumular animal dentro da sua casa e dizer que você trabalha com proteção e você ser realmente um protetor. Nesse caso, vou pegar as palavras da Belinha. A reportagem que nós fizemos aqui na TV chegou até o conhecimento dela. Obrigado, Belinha, pelo seu trabalho, pela sua postura frente a essa decisão. Encaminhou essa reportagem, essa matéria para alguns deputados. Não sabemos ainda qual vai ser a repercussão que eles vão tomar. Então, Belinha, fica aí o nosso agradecimento por ter assistido a MDTV e levado essa matéria à frente. E vamos trabalhar na luta para que essas leis, esse penduricalho que foi feito e a lei original, ambas sejam revogadas na sua totalidade. Não é parcialmente ou ser consertada ou ser... Não. Sejam revogadas na sua totalidade. E vou ler agora, só para frisar mais um detalhe, para que vocês saibam. Por esta lei, os animais somente serão considerados, se eles já tiverem sido vacinados, que eu estava lendo, eu fiquei transtornado. Alimentação certa, vacinação e assistência médica. Os animais que estão com deficiência nutritiva, não serão considerados animais. Se o gato estiver passando fome, não será considerado animal. Se ele tiver com alguma doença, não será considerado animal. Isso é só para vocês verificarem que o autor da lei, vou me eximir de dizer o seu nome, apesar de se dizer que se diz um protetor, mas que com essa lei ele está se mostrando mais um carrasco de animais. Está aqui, ó. Então, obrigado a todos que estão engajados nesse trabalho, nessa luta em defesa dos animais. E não apenas ficar criando subterfúgios para se dizer que é protetor animal e nada mais é do que um perseguidor daqueles que realmente gostam e trabalham com a causa animal. Então, fica aí para nós pensarmos mais um pouco. Vamos falar agora de um outro fato muito interessante também, que se nós pegarmos de outra cidade e passarmos para a nossa, vocês verificam que não muda muito. Por isso que nós sempre focamos na importância de termos um legislativo forte e operante. Um legislativo forte e operante. Uma Câmara de Vereadores que realmente seja um fiscal do Executivo e lute em defesa do povo. Então vamos falar agora um caso que aconteceu na cidade de Serra Negra. Coronel, mas é Serra Negra. Sim, Serra Negra. E vocês vão perceber que o fato aconteceu lá e não é muito diferente do que está acontecendo aqui.
Olhem só o que nós vamos falar. Serra Negra tinha uma legislação de 2009, perfeito, uma legislação em 2009. Vocês vão verificar que é semelhante a esse caso da causa animal. Uma legislação de 2021, que agora vieram com um penduricalho em 2023 e colocaram dentro da lei. Então tinha uma legislação de 2009, a lei 3.117 de 2009, que realmente tinha uma finalidade social. Hoje nós vamos falar não só dessa, como de outras. Tinha uma finalidade social. Aí o prefeito atualmente pegou um penduricalho e colocou nessa lei. Por isso que fala que nós precisamos de um legislativo forte, operante e realmente que cumpra a sua missão. Veio e colocou um penduricalho nessa lei. Sabe o que aconteceu com esse penduricalho dessa lei? O prefeito poderia contratar quem ele quisesse, colocar como funcionário da prefeitura para exercer as funções de funcionário público comissionado, como funcionário público concursado, e detalhe, sem concurso público. Vocês imaginam como que está ficando a prefeitura de Serra Negra? Como eu sempre falo, não é um cabide de emprego, é um armário de emprego. Olhem só. Notícia de Serra Negra. Prefeito, vereadores e assessoria jurídica da prefeitura não deveriam saber sobre inconstitucionalidade de leis que eles usam para desfrutar de benefícios, seja financeiro ou políticos. Prefeito Elmir Chedid contrata servidores sem o devido concurso público e o sindicato se omite e deixa acontecer sem defender a categoria. Mais inconstitucionalidade na Prefeitura de Serra Negra. No último dia 25 de outubro passado, quarta-feira, a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo recebeu mais uma representação contra o prefeito de Serra Negra, Elmir Chedid, que mantém e acusa a inconstitucionalidade da Lei nº 3.117, de 16 de janeiro de 2009, alterada pela Lei nº 4.488, de 28 de janeiro de 2022, aprovada pela Câmara Municipal e sancionada pelo chefe do Executivo. Essas leis instituíram o Programa Assistencial Frente Popular de Trabalho, que estabelece o pagamento de um salário mínimo e o fornecimento de cesta básica a moradores da cidade desempregados, que são contratados sem concurso público, exigido por lei, e farão parte dos quadros de funcionários da Prefeitura, prestando os mesmos serviços que os servidores concursados prestam. Outras leis inconstitucionais. Vale lembrar que o prefeito Elmir Chedid já foi representado recentemente junto à Procuradoria-Geral de Justiça de SP, que abriu procedimento para apurar, pela concessão de reajuste anual de salários para ele, prefeito, para os vereadores e para seus secretários municipais, através de leis inconstitucionais. Em 16 de janeiro de 2009, foi editada e publicada a Lei nº 3.117 que instituiu o referido programa assistencial, cuja finalidade foi descrita como sendo a de auxiliar famílias carentes, proporcionando-lhes amparo financeiro mediante prestação de serviços ao município, objetivando assegurar o direito à dignidade do cidadão, a qual foi alterada pela Lei nº 4.488 de 28 de janeiro de 2022. Burlando a Constituição? Apesar de a própria Lei Municipal nº 183/2023 afirmar o caráter eminentemente social da Frente Popular de Trabalho por ela instituída, ficou evidente que se tratava de uma maneira de burlar a lei que exige concurso público para servidores municipais, sendo contratações temporárias de servidores travestidas de programa assistencial. Sindicato da categoria se omite. O Sindisul, sindicato que representa os servidores municipais da cidade de Serra Negra, com sede na cidade de Mogi Guaçu, cujo presidente é o Sr. Miro, foto com o prefeito, se não sabia, tem a obrigação de saber da existência desse programa, supostamente assistencial, Frente Popular de Trabalho, que o sindicato deveria ser totalmente contrário a ele, já que a entidade existe para proteger os servidores concursados, filiados ou não. Sindicato se omite em acordo coletivo. Em março de 2023, o presidente do Sindisul esteve reunido com o prefeito Elmir Chedid, que o recebeu de braços abertos e sorrindo, o que não é normal na relação entre sindicato e prefeitos, ou seja, entre empregados e patrões, na prefeitura de Serra Negra para discutir sobre a realização de acordo coletivo. Em abril houve o acordo. Então, esse relacionamento amistoso entre o presidente da entidade sindical e o prefeito indica que o presidente Miro não sabe desse referido programa assistencial,
por isso não tomou atitude de denunciar, ou sabia, e sabe, mas para manter a boa amizade com o chefe do executivo, deixou passar, se omitiu e se omite. Vocês viram só como está a situação? Aí a gente começa a analisar os fatos. O que acaba acontecendo? Tinha uma lei, finalidade social, criaram uma outra e fizeram. Só que aí eu pergunto, o prefeito fez isso sozinho? Não. Os vereadores aprovaram a lei? Sim. Aí eu vou um pouquinho mais além. E o sindicato, que teria que fiscalizar e olhar isso. Detalhe, o mesmo sindicato de Mogi Guaçu de funcionários públicos é o mesmo que cuida do sindicato dos funcionários públicos de Serra Negra. É o mesmo sindicato. Esse sindicato que, quando faz reunião, não permite que a imprensa esteja presente. Sabe por quê? Porque a imprensa vai olhar e verificar que ele está sendo um pouco intransigente em vários fatores. Está aqui um deles. Aonde que está que ele entrou com alguma ação contra a prefeitura de Serra Negra? Onde que está que ele fiscalizou essas contratações meias nebulosas de uma hora para outra? Porque o ano que vem tem eleição, né? Porque o sindicato faz, que é igual o prefeito, faz a reunião, não quer a imprensa presente. Quando você vê que alguém não quer a imprensa presente, pode ter certeza, algo a esconder tem. Prefeito foi na reunião da Câmara Municipal de Mogi Guaçu, escondeu alguma coisa, pode ter certeza. Porque senão ele deixaria a imprensa lá. A reunião dos funcionários públicos com o sindicato, por que ele não quis a imprensa lá? Porque fatos como esse que está acontecendo em Serra Negra. Porque nós vamos falar o que tinha que ser feito. O sindicato já tinha que ter entrado com ação para incorporar esses 8% há muito tempo. E não o fez. Sabe por quê? Você mesmo pode responder, não precisa nós respondermos. Agora vem falar que vai ter ação, greve, movimentação. Vocês acreditam que vai dar em alguma coisa isso? O que ele tinha que ter feito é lá atrás, ter incorporado isso nos salários. Esperou 29 anos para tomar providência agora? Quantos anos tem esse sindicato? É a mesma coisa que está acontecendo em Serra Negra. Que providências que eles tomaram em favor dos funcionários públicos concursados? Até agora, nenhuma. Agora vem falar que está defendendo o funcionário público em Mogi Guaçu? Vocês acreditam nisso? Tinha que ter feito isso lá atrás. É o que eu sempre falo. Quem fica muito de 4, mostra a bunda. Só para vocês saberem. Então, vamos pensar bem nisso. E agora, vamos falar sobre atitudes concretas e sociais. Concretas e sociais. É o que nós falamos. Serra Negra tinha uma legislação ótima. Tinha que ser utilizada. Por isso que nós mostramos uma e vamos fazer o parâmetro de outras. Agora vamos mostrar a situação de Criciúma, que tem uma legislação social. É o que eu falo, quando há uma legislação social, realmente com finalidade social, vamos defender e trabalhar juntos. O que é a situação que Criciúma está fazendo com finalidade social? Lá tem morador de rua? Tem. Nós já mostramos aqui, inclusive, projetos do governo do estado que fornece casa para pessoas em situação de rua. Ótimo. Tem uma legislação social? Tem. O prefeito vai convocar todos os moradores em situação de rua, vai dar trabalho, salário, cesta básica, assistência médica e
todo o acompanhamento social. Isso sim é um trabalho sério de um governo sério. Vejam só o vídeo do próprio prefeito da cidade de Criciúma. Olhem só. Todas as campanhas que nós temos feito já têm dado algum resultado, mas ainda não o suficiente. Por isso nós estamos intensificando com a Polícia Militar, com a Defesa Civil, com toda a nossa equipe da Secretaria de Ação Social. Agora nós estamos aqui na Casa de Passagem ou na República. O trabalho será intenso. Estamos aqui com a barraca aqui da assistência social, armada aqui, preparados aqui, cadastrando as pessoas aqui para trabalhar. Aquele que não quiser trabalhar, porque a gente sabe que muitos deles têm muito mais medo de uma carteira de trabalho do que da própria polícia. Amanhã, de novo, nós vamos encostar os caminhões da prefeitura aqui com pá, enxada, vassoura. Ou seja, aqui em Criciúma é o local de acolhimento, é uma cidade acolhedora para aqueles que querem trabalhar. E os que não querem, aqui não é a cidade. Eu sei que uma ou outra das pessoas vão acabar reclamando da atitude do nosso governo, como tem feito, mas não tem problema nenhum. Você pode levar para a sua casa, na casa dos outros, na frente dos estabelecimentos comerciais, nas sinaleiras, eles não vão ficar. Estamos combinados? Um bom dia para você, então. Vocês viram que quando alguém realmente quer resolver o problema, resolve. Quando realmente tem a vontade política para resolver o problema. Você vai dar salário, você vai dar comida, você vai dar assistência, você vai fazer tudo isso dentro da lei. Para atender realmente quem está em situação crítica. Essa é a função do poder público. O poder público tem o dever de fazer isso. Para vocês verem como que é a situação. Então nós mostramos a situação de Serra Negra, que teve, vamos dizer, ficaram inertes. Vereadores, assessoria jurídica, sindicato, e assim vai. Todo mundo ficou, não falou nada. E agora nós mostramos uma situação bem semelhante do caso de Criciúma. Parabéns ao prefeito de Criciúma. Parabéns, é o que eu falo, parabéns. São ações como essa que nos dão orgulho de sermos brasileiros. Realmente ele veste a palavra político. Pensar no povo, no bem do povo. Essa é a finalidade do bom político. Pense nisso. Mais uma vez vamos falar. O ano que vem temos eleição. Pense muito bem no seu candidato que você vai votar. Pense nisso. Agora, nós vamos falar de um fato, o qual eu muitas vezes na minha profissão deparei com isso. Eu até gostaria que fosse possível colocar aqui embaixo, assim, de novo, Coronel Costa, que eu quero fazer um esclarecimento dessa situação, porque muitas pessoas me perguntam, por que Coronel Costa? Coronel Costa, porque eu sou coronel. Ah, mas está aposentado. Sou aposentado e sou coronel. Posso ser convocado para voltar para a ativa, então sou coronel. Nesses muitos trabalhos que nós fizemos na vida, por mais de 30 anos, passamos por muitas situações, inclusive como essas que nós vamos mostrar para vocês. Bandidos, marginais, burlando a fiscalização sanitária, burlando a fiscalização governamental. Eles pegam drogas, colocam dentro de recipientes, rotulam como sendo algo comercial e vendem.
Hoje nós vamos mostrar mais precisamente sobre maconha. Olhem só a audácia que eles fizeram para transportar esse material livremente pela cidade, pelas rodovias. Olha só, vejam aí. PM de Campinas apreende maconha em latas com rótulo e em tabela nutricional. Parecem latas de atum, só que dentro delas, a polícia encontrou maconha. O produto, que estava enterrado com pinos de crack e papelotes de maconha sintética, chamou a atenção das equipes. A embalagem incomum abre com um lacre. O rótulo detalha sobre a composição da maconha, além de alertar para possíveis efeitos, como alucinações, coceira nos olhos e boca seca. 6 dessas embalagens incomuns de maconha foram encontradas pela Polícia Militar e pelo canil da Guarda Municipal no Parque Brasília, em Campinas, no interior de São Paulo. O sargento Alexandre Amorim, da Polícia Militar, afirma que o entorpecente não é feito no Brasil. A maconha na lata de alumínio e as outras drogas eram vendidas nas ruas por 2 traficantes, que foram presos pela Polícia Militar na região do Parque Brasília. As equipes da Força Tática chegaram até esses traficantes por meio de denúncias anônimas. Os 2 homens que foram presos vão responder por tráfico de drogas. Eles já tinham passagem pelo mesmo crime, segundo a Polícia Militar. O caso foi apresentado no plantão do 1 Grau Distrito Policial de Campinas. A maconha que estava na embalagem incomum e as outras drogas vão passar por análise. Vocês viram? Latas rotuladas, valor nutritivo e tudo mais. E nós deparamos, o decorrer do nosso trabalho, quando ainda estava trabalhando ativamente na Polícia Militar, deparamos com muitas situações como essas. Às vezes dentro de caminhões carregados de café, caminhões transportando milho, caminhões transportando madeira, latarias de veículos que estavam todas modificadas. Vou até contar um fato inusitado para vocês saberem. Olha só o que aconteceu. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado. Tá bom. Um veículo foi furtado. Sumiu. De repente, do nada, esse veículo foi localizado. Quando esse veículo foi localizado, os policiais que trabalhavam comigo foram localizar o veículo e eles, pela rede rádio, falaram assim: vamos devolver o veículo para o seu proprietário. Tirocínio policial é uma coisa que eu não sei explicar para vocês, acontece. Eu entrei na rede rádio e falei: não entregue o veículo para o seu proprietário. Aí na época me falaram assim, na época eu era capitão, mas o proprietário está aqui do lado, ele pode levar. Eu falei: não, mas o proprietário disse que leva. Eu falei: não vai, não leva. Não deixe ninguém mexer no veículo. Ninguém vai mexer no veículo, ninguém, nem vocês vão entrar no veículo. Capitão, mas nós temos que fiscalizar. Eu falei: ninguém mexa no veículo. Convoquei os animais de faro da Polícia Militar, os cães. Eles até não vieram com muito agrado, porque estavam próximo do término do serviço deles. A hora que eles chegaram próximo do veículo, parecia que eles tinham visto o maior presente de guloseimas do mundo deles. Avançaram praticamente contra o veículo. Os policiais falaram assim: o que aconteceu? Eu falei: vocês estão vendo agora por que o veículo foi furtado? Furtou o veículo, foi até o Paraguai, encheram o veículo de drogas, trouxeram novamente até a divisa, aí veio até Campinas, deixaram em Campinas e foi avisado para a polícia devolver para o dono. Estranho, né? Por que o dono tanto queria o veículo de volta?
Vocês viram? Por que do interesse tanto do proprietário querer o seu veículo? No entanto, o veículo foi conduzido à delegacia, inclusive queriam até processar os policiais porque não entregaram o veículo para o seu dono. Aí o veículo foi até a delegacia, o veículo foi desmontado, só não saiu droga do pneu. Dentro dos bancos tinha droga, dentro das portas tinha droga, dentro da lataria tinha droga no veículo inteiro. Se vocês puxarem bem na memória, vocês vão verificar que teve um caso muito parecido com esse em Mogi Guaçu, em que um veículo foi localizado na beira da pista e foi encontrado com muita droga no seu interior. Inclusive até queriam processar os policiais por ter mexido no carro. E eu saí na época em defesa dos policiais. Falei assim, o que vocês fizerem contra os policiais nós vamos mencionar. Só para vocês saberem que esses fatos não acontecem tão longe não, acontece aqui também. Então, se vocês verificarem, vocês vão verificar nas minhas redes sociais de algum tempo, que eu menciono sobre esse veículo aqui em Mogi Guaçu, que foi abandonado na rodovia, depois a polícia pegou e foi localizado com muita droga dentro dele. Só para vocês saberem que essas coisas acontecem. Não podemos falar só de notícias ruins, nós temos notícias boas. Ainda quando trabalhava em Campinas, acho que eu já devo ter mencionado para vocês, uma das coisas que aconteceu foi que nós estávamos trabalhando no Largo do Rosário, no centro de Campinas, bem de frente ao Tribunal de Justiça em Campinas, quando nós estávamos conversando sobre um trabalho que ia ser executado, que senti que alguém puxou a minha farda na lateral, a hora que eu olhei, eu vi era uma criança. Isso já faz muitos anos. E uma criança, a hora que eu vi que era uma criança, eu abaixei para conversar com ele, a hora que eu abaixei para conversar com ele, ele prestou continência para mim, aquele passou a prestar continência para mim, eu não tinha visto, um repórter fotografou essa imagem, colocou no jornal, eu só fui ter conhecimento quando eu vi no próprio jornal. Vocês podem ver que a profissão da nossa, às vezes a gente tem situações bem críticas e outras situações bem agradáveis. Esse jovem hoje eu não tenho mais informação dele, quem sabe até não se tornou um policial, hoje ele já está adulto, com toda certeza, pode até ter sido um policial. Se porventura estiver ouvindo e assistindo, saiba que você fará parte eternamente da minha vida. Muito obrigado a você por ter permitido esse presente, essa dádiva de Deus que você fez para mim quando criança. Obrigado mesmo. E agora, vamos falar sobre transporte coletivo. Olha só, quem falou que o transporte de trem voltaria, hein? Eu lembro de uma viagem que eu fiz de Campinas até Corumbá. Aquela história de você estar dentro do trem e ficar xique-tac, 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 xique-tac. Você dorme, acorda e o trem xique-tac, 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 xique-tac. Passamos por Bauru e fomos continuando, e assim fomos subindo pelo Brasil. Só que agora nós vamos falar de um trem que vai voltar em alta velocidade, mais precisamente entre Campinas e São Paulo, na estação Barra Funda do metrô. Olha só, hein? Novo projeto do governo. Um trem que vai circular a mais de 140 km por hora. Olha que coisa gostosa. Olhem só. Documento cita trem entre SP e Campinas a 140 km por hora. A nova via que será construída para o trem Intercidades, entre São Paulo e Campinas, deve permitir trens com operações máximas de 140 km por hora. A informação consta no Estudo de Impacto Ambiental, Trem Intercidades, TIC, Eixo Norte e Segregação Noroeste do Transporte Ferroviário de Cargas, SNO, na qual o Via Trolebus teve acesso.
O texto menciona que o serviço ferroviário é proposto para possibilitar a ligação expressa entre as regiões metropolitanas de São Paulo, Jundiaí e Campinas. O termo expresso se refere a uma operação sem paradas nas diferentes estações locais existentes no trecho. A velocidade máxima de projeto é de 140 km por hora e bitola da via férrea é de 1.600 mm. A extensão total em superfície é de 103,875 km. Diz o texto. A concepção formulada é que tal serviço permita uma viagem entre Campinas e São Paulo, estação Barra Funda, com parada em Jundiaí, no tempo máximo de 1 hora e 4 minutos no sentido predominante. Isso significa que a operadora deve seguir o tempo de viagem estipulado acima. No trecho entre as estações Barra Funda e Jundiaí, o projeto conceitual e referencial prevê a implantação de uma via singela, com sidings, desvios, para operar com fluxos contrários posicionada entre as vias da linha 7 e a via da segregação noroeste. Já entre Jundiaí e Campinas, a via do TIC Serviço Expresso ficará posicionada no lado leste da faixa, enquanto a nova via de carga será instalada no lado oeste da faixa. Neste trecho haverá o compartilhamento das duas vias entre o TIC Serviço Expresso e o trem intermetropolitano. O leilão do serviço, que prevê também a operação da linha 7 e o trem intermetropolitano, está marcado para o final de fevereiro de 2024. Vocês viram só? Coisa gostosa? Transporte de trem em alta velocidade entre Campinas e São Paulo. Você imaginou se chegasse até Mogi Guaçu? Só lembrando, essa era uma das lutas que o então presidente do PRTB, do qual eu participei por muito tempo, ele falava, o trem bala, o trem de alta velocidade. Levi Fidelis não está mais entre nós, mas é uma pessoa íntegra, honesta, a quem eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, trabalhar, inclusive na época que fui candidato pelo PRTB, pelo seu partido. Olha só que honra e que privilégio que eu tive a oportunidade de conhecer, e agora vendo a situação do trem em alta velocidade. É uma obra do governo do estado? Sim, é uma obra do governo do estado, do nosso governador Tarcísio. Inclusive, nós podemos verificar o seu trabalho aqui, dentro da própria cidade. Pois muita gente acha que foi o prefeito, não é? Todo esse recap que está acontecendo em Mogi Guaçu, todo esse recap nessas ruas de Mogi Guaçu, são obras do governo do estado. Não são da prefeitura, são obras do governo do estado. Aquela praça de esportes de Martinho Prado e do IP também é uma obra do governo do estado, só para vocês saberem. Então, tá aí para vocês tomarem conhecimento e saberem realmente quem são os autores desses projetos. Não é a prefeitura, mas sim o governo do estado. Obrigado. E assim encerramos o nosso jornal de hoje. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até amanhã. Só lembrando, hein? A temperatura está subindo. Vamos cuidar dos nossos idosos, dos nossos doentes, dos nossos pets. A temperatura está muito alta. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até amanhã.